Sabadão de carnaval com mata-mata nos campeonatos Carioca e Paulista, jogos decisivos no italiano e espanhol e o Manchester City em busca aí do seu único título na temporada na FA Cup. As melhores dicas para esses confrontos a partir de agora no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Sabadão de carnaval, mas estamos aqui firmes e fortes para dar as melhores dicas para vocês aí neste sabadão. Vários jogos, hein? Tem clássico carioca, jogos muito importantes pela Europa e quem me ajuda na análise, quem vai me ajudar é ele aqui, Matheus Montenegro, tudo bem? Tudo bem, Fábio Hermano. Queria estar pulando carnaval, mas vamos trabalhar, né? Estamos a gente aqui. tem esse compromisso com você, apostador. Por isso estamos aqui, para falar de Vasco, Flamengo, tem Manchester City na FA Cup, tem também Série A italiana, tem La Liga, que coisa linda. E Paulista também, né? Exatamente. Que maravilha. Vamos agora para você, apostador. Mas vamos começar no Cariocão, tem Sim. clássico, Vasco e Flamengo, sábado, 5h45 lá no estádio Newton Santos. Sim. O Vasco mandou o seu jogo lá no Newton Santos, São Januário não poderia receber o jogo, Exato. O Vasco não quis mandar no Maracanã e foi pro Newton Santos, a casa do Botafogo, semifinal, jogo de ida. Pois é, joguinho interessante, hein? Jogo de ida, importante destacar também, tá? Mata-mata, mas vamos ter aí ida e volta, né? Diferente do Campeonato Paulista, que a gente vai analisar mais pra frente. Vamos pro nosso aplicativo Game Arena, vamos dar uma olhadinha em estatísticas, que é que a gente pode extrair desse confronto. Inclusive, ó, tem um QR Code aqui para você apontar a câmera do seu celular e poder baixar de forma gratuita o aplicativo do Game Arena para poder se embasar, né? Para suas apostas, sempre importante não apostar simplesmente por achismo, mas sim com informação. O Vasco que deu uma melhoradinha, né, Fábio Hermano? Teve uma boa vitória aí contra o Botafogo, gol do Verrete. Antes disso, classificado na Copa do Brasil, venceu com autoridade, com tranquilidade, União Rondonópolis por 3-0. Antes disso, a sequência não era tão boa. Perdeu o clássico, né, pro Flamengo, Os dois clássicos, 2-0, aí ficou só no 0-0 com o Sampaio Corrêa do Rio, né, Campeonato Carioca, e perdeu pro Fluminense, né. Pois é. Dos 3 clássicos, E só venceu o Botafogo. Ah, não, cadê? Ah, não, é porque eu puxei o outro. Antes estava empatado com o Volta Redonda em 2-2. Vinha de 4 jogos sem perder, Isso. mas engatou 2 vitóriazinhas boa aí para dar um ânimo pro torcedor, né? Exatamente. E o Flamengo, né, que Aí tá embalou. muito bem, né, tá numa ótima fase, fez 5-0 no Maricá, venceu o Vasco por 2-0, venceu o Botafogo 1-0, empatou com o Fluminense 0-0, o único clássico que ele não venceu na temporada. Sim. Ele venceu o Botafogo na Supercopa do Brasil 3-1, né, então jogos mais difíceis aí o Flamengo conseguindo vitórias. Venceu o Volta Redonda, por exemplo, que é o time que é o patinho feio, né, dessas semifinais. O Botafogo não conseguiu a classificação e o Volta Redonda conseguiu, né, e fez 5-0 no Bangu, e aí antes é mais o time sub-20, né, que estava jogando ali, o alternativo. Isso. Aí o que eu queria trazer é justamente do Bangu pra cá, né, pra atualidade. Os últimos 9 jogos, o Flamengo só levou um gol, velho, que foi na Supercopa, no 3-1 contra o Botafogo. E é porque ele ganhou e só empatou um e ganhou o resto, né? Isso. Ou seja, é vencendo e sem sofrer gol. 5-0 na Portuguesa. Quando pega adversários mais fracos, né? 5-0 aí, meteu 2 vezes. 3 vezes, meteu no Bangu, na Portuguesa e também no Maricá. Os clássicos vencendo também sem sofrer gols. Então, o Flamengo realmente aí vivendo um grande momento com o Filipe Luís, tendo retorno, né, de jogadores ali de lesão, que vinham desde o ano passado. Cebolinha, por exemplo, já jogou aí também. Enfim, Flamengo, sendo o Flamengo que a gente conhece das últimas temporadas. Muito bem, vamos agora para o nosso momento bet nacional, porque o favoritismo é do Flamengo, né, mesmo Sim. jogando como visitante, uma odd acima de 1,50, dá para ir na vitória? Ou muito arriscado, jogo Velho. de ida, clássico é clássico, como é que o Vasco não ganha do Flamengo há 8 jogos, né? Pois é, Esse clássico tabu, é clássico, velho. Eu até acho que, assim, pelo momento das equipes, é inegável dizer que o Flamengo é favorito, mas eu tô achando essa odd um pouco baixa, se tratando de clássico, sabe? Se tivesse um pouquinho maior, a gente poderia entrar na questão do custo-benefício. Eu acredito que pode ser muito bem um empate aqui, não é nenhuma loucura. Não acho que o Vasco vai ganhar, mesmo sendo um mandante no jogo, né? Não é em São Januário, onde teria mais força ali, eventualmente. Mas, cara, para ir na vitória seca do Flamengo com essa odd 1,71, eu tenho meu pé atrás. O que é que eu prefiro aqui? A gente se proteger, né, em relação ao Flamengo, seria justamente o empate ao Flamengo, que para pegar uma odd simples é impossível, cotação 1,16 apenas, mas aí a gente pode combinar com menos de 3,5 gols. Eu gosto aqui, por quê? Jogo de ida, tá? Eu acho que tende um pouquinho mais a ser um pouco mais trucado, mais estudado, tende mais a menos gols do que o jogo de volta, né? E o Flamengo tá com uma defesa absurda, velho. É um time que levou um gol nos últimos 9 jogos. Então, assim, eu imagino que para sair mais de 3 gols nesse jogo, cara, foge muito do padrão, foge muito do que vem acontecendo nos últimos jogos. É um clássico, pode até pintar. Mas eu acredito que aqui é mais seguro, mesmo sendo mais baixo, eu até acho o custo-benefício melhor do que ir na vitória seca do Flamengo. Eu acho que esse aqui é bem mais provável de acontecer.
Muito bem, então vamos botar 5 então aí a nossa stake aí para o clássico carioca entre Vasco e Flamengo, semifinal, jogo de ida. Acreditamos que o Flamengo não vai perder e teremos até 3 gols no jogo. Esta é a nossa sugestão de aposta. Agora saímos do Campeonato Carioca para o Campeonato Paulista, que está nas quartas de final. Vamos colocar na tela as informações do jogo que a gente vai falar agora. São Bernardo e Palmeiras, sábado, no dia 1º de março, às 8h30 da noite, no estádio 1º de Maio, né? Que é o estádio do São Bernardo, que teve uma campanha melhor do que a do Palmeiras, por isso vai fazer esse jogo único, lembrando que é jogo único, dentro de casa, Matheus Montenegro. Pois é, pontos importantes aí você citou, né, velho? Jogo único e o São Bernardo teve uma campanha melhor que a do Palmeiras, por isso vai estar jogando em casa, que se bem que vai ter mais torcedor do Palmeiras, né? São Bernardo é ali na grande São Paulo, sem dúvida, vai ter bem mais torcida aí do Verdão, mas que deu uns vacilados, né, velho? Quase que não se classifica aí o Palmeiras. Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha em algumas informações. A gente já vê que até o ataque ali, ó, é muito parecido. O Palmeiras fez 21 gols na temporada, São Bernardo fez 19. E vamos dar uma olhadinha nos últimos confrontos. Por quê? É um jogo que tende muito a gols, né, Fábio Hermano? Ambas marcam, ele é algo que acontece com frequência aí, principalmente em jogos do São Bernardo, né? É um time que, por mais que tenha feito uma boa campanha, tem sofrido muitos gols aí, tá? Se a gente puxa um recorte aí, ó, dos últimos... Cara, quase todos os jogos ele sofreu gol na temporada, na verdade, tá? Ele só teve a sua defesa aí não sendo vazada no 1-0 diante do Botafogo de Ribeirão e no 1-0 diante do Guarani. 2 jogos aí relativamente fáceis, né, dentro de casa, mas de resto, o São Bernardo sofrendo gol em quase todos os jogos. É isso, né? E o Palmeiras não fica muito atrás, né? Até deu uma melhorada nessa reta final, mas tomou 2 gols do Mirassol, tomou gol do Botafogo de Ribeirão Preto, por exemplo, né? Aí empatou sem gols com o São Paulo, venceu a Inter de Limeira 3-0, aí tomou gol do Água Santa, do Corinthians, do Guarani. Pois é. Né? Então é um time que, diferentemente do Palmeiras dos últimos anos, né? Que jogos contra pequenos, dificilmente ele tomava gol, né? Agora está sendo mais comum aí o Palmeiras sofrer gols, mas teve uma boa campanha, né? Foi a terceira melhor campanha geral, o São Bernardo teve a segunda melhor campanha, o Corinthians teve a melhor campanha. A Ponte Preta, que ficou de fora, teve a 4ª melhor campanha, né? Então, o regulamento ali que se classifica os 2 melhores de cada grupo, tem grupo aí que tem pontuação mais baixa que outros, né? O caso do grupo do Palmeiras, uma pontuação muito alta, e aí o Palmeiras até ficou arriscado de não se classificar mesmo com uma campanha ali melhor do que a maioria dos times. Do lado do Verdão, a gente destaca aí o fato de que só perdeu um jogo no ano, que foi essa derrota em casa para o Novo Horizontino, né? E realmente, uma defesa que deixou a desejar um pouquinho. Eu destacaria esses 2 pontos aí do lado do Alviverde Paulista. Muito bem, vamos agora para o nosso momento Bet Nacional, porque o favoritismo é do Verdão. Mas odd que eu considero baixa, tá? É uma odd baixa, né? Mesmo sendo ali... Casa. É aquela coisa, é sempre bom a gente explicar um pouco, né? Porque normalmente a gente tem aquela ideia, aquele padrão de acima de 1.5, uma odd que a gente considera boa. Mas a gente tem que levar em consideração o custo-benefício. Ao meu ver, uma odd 1.55 para o Palmeiras vencer o São Bernardo, que é uma equipe que fez uma campanha melhor que a do Verdão, eu tenho meu pé atrás, tá? Tenho meu pezinho atrás. Não acredito que vai ser tão fácil assim pro Palmeiras, até acho que deva ganhar. Mas eu não enxergo valor aqui nessa cotação. Tenho o meu pezinho atrás, tá? E aí, Fábio, mano, o que eu gostaria de destacar desse confronto é o ambos marcam, velho. Por quê? É uma estatística que a gente viu que aconteceu muito em jogos de São Bernardo, por mais que tenha feito uma boa campanha. É um time que só não sofreu gol em 2 jogos, dos 12 que disputou no Paulistão, né? E foram 2 jogos fáceis. Marcou gol em 11. E marcou gol em 11. Ou seja, ambas marcam, eu acho que bateu aí em... Acho que foi em 8 ou foi em 9. Enfim, a gente observou que o São Bernardo só não levou gols em jogos em casa contra adversários um pouco mais fracos ali, né? Botafogo de Ribeirão, Guarani. Quando ele teve confrontos um pouquinho mais difíceis, ele acabou sofrendo gol. E o Palmeiras, por mais que tenha feito uma campanha até boa, né? Quase não se classifica, mas foi muito por causa do seu grupo. É um time que só perdeu um jogo no ano. A defesa vem deixando a desejar um pouco. Levou gol do Guarani, levou gol do Água Santa, levou 2 do Mirassol na última rodada. Enfim, e a gente tem ambas marcas pagando 1,96. Eu acredito que o custo-benefício aqui ele é muito bom. Quando a gente compara, por exemplo, com a vitória do Verdão, é quase o dobro de lucro aqui. Isso. Né, velho? Com a estatística que acontece com frequência. Então, gosto muito desse ambas marcam. Ao meu ver, é a melhor pedida para esse confronto. Muito bem, sugestão de aposta aí, 50 para o ambas marcam em São Bernardo e Palmeiras, quartas de final, jogo único do Campeonato Paulista. Bom, saímos do futebol brasileiro e vamos para o futebol europeu, mais precisamente para a Itália, porque tem a final do Campeonato Italiano, quase isso, viu? Napoli, Inter de Milão, vamos colocar na tela as informações do jogo, né? Jogo sábado, 2 horas da tarde, lá no estádio Diego Armando Maradona, pela 27ª rodada aí do Campeonato Italiano. Então, temos essa e mais 10, né? Depois desse jogo, então... Líder contra vice-líder, Matheus Montenegro. Jogo
Jogaço. Pode definir muita coisa, né, velho? Pode definir realmente aí o título, vai dizer, né? É quase uma decisão de título aí, bem como o Fábio mencionou. E para isso, vamos ilustrar melhor, né? Vamos dar uma olhada na tabela de classificação, ver confrontos lá no nosso aplicativo do Game Arena. Chama ele aí agora, produção. A gente observa que a campanha recente até um pouquinho abaixo, tá? Os dois times não estão com um outro ímpeto que já tiveram ao longo da Série A italiana, mas estão ali coladinho, velho. A gente pode até colocar a Atalanta ainda na briga, né? Da Atalanta pra cima, eu acredito que vai ficar entre esses três. Se empatar, é bom pra Atalanta, né? Porque Perfeito. se ela vencer seu jogo, ela fica um ponto ali da Inter de Milão líder. Exatamente, né? A Inter de Milão, que é o líder com 57 pontos, Napoli, vice-líder com 56, tendo a chance aí, levando em consideração que o jogo é em casa, de assumir a liderança da competição. Últimos confrontos dos dois times. Aí é onde a gente vai destacar. Napoli não vive um grande momento. São 4 jogos consecutivos sem saber o que é uma vitória. Um time que perdeu para o Como na última rodada. Antes disso havia empatado com a Lazio, empatado com a Udinese e empatado com a Roma. Agora, outro destaque que eu gostaria de fazer é em relação ao ambas marcam. Essa estatística aconteceu nos últimos 6 jogos aí do Napoli, tá? Até mesmo quando ele ganhou ali, ó, um pouquinho antes, 2 vitórias, ele também acabou sofrendo gol. Jogos difíceis, né? Que sequência absurda do Napoli. Nos jogos mais difíceis, o ambas marcam bater, né? Ele contra a Atalanta, contra a Juventus, contra a Roma, né? Contra a Lazio, né? Sim. Times ali que estão na parte de cima, o ambas marcam também bateu, né? Então já pode ser uma tendência aí para esse É um indicativo. confronto, né? E a Inter de Milão, né? Que assumiu a liderança, né? Eu só gostaria de destacar outro ponto. Na ida foi 1-1 também, muito tá? bem. 1-1. E a Inter de Milão, né? Que conseguiu aí 2 vitórias, né? Contra Gênua e Lazio, O Lazio né? foi na Copa, né? Só Lazio pra- foi na Copa, né? A classificação no meio de semana. Mas a vitória contra o Genoa e o tropeço do Napoli contra o Como fez a Inter ultrapassar o Napoli e assumir a liderança, né? Antes disso, vitória contra a Fiorentina, empate no Clássico contra o Milan e Liga dos Campeões venceu 3-0 o Mônaco. Lembrando que a Inter de Milão tem jogo, né? Pela Liga dos Campeões no meio de semana, é só na quarta, né? Então tem um tempo aí, o jogo sábado, dá pra ter um tempo de descanso aí ok, né? Não dá pra também focar só na Champions e esquecer esse jogo que vale o título. E a Inter de Milão muito sólido ao longo da temporada, tá, velho? Poucas derrotas, quando perdeu foram adversários difíceis ali realmente, né? A Supercopa, que ele perdeu pro Milan, perdeu pra Juventus, recentemente na Série A italiana, mas a gente vê que é um time dificilmente batido ali por adversários mais fracos. Mais uma grande temporada dos Nerazzurri. Muito bem, dito isto, vamos para o nosso momento Bet Nacional, vamos dar uma olhadinha nas odds, porque odds equilibradas, Favoritismo da Inter. mas hein? com favoritismo da Inter, né? Nem tão equilibrado assim, né? Cara, eu até acho que podia ser um pouquinho mais nivelado, tá? Poderia o fator ser. casa aí pode... É porque o momento do Napoli é muito ruim. Eu acredito que isso acaba predominando bastante, né? 4 jogos consecutivos, sem saber qual é a vitória do lado do Napoli aí. E é o que a gente conversou, né, velho? Se ele perde esse jogo, praticamente aí... vai se complicar na briga pelo título. Vai ficar 4 pontos atrás da Inter de Milão, vai engatar uma sequência de 5 jogos sem vencer, a pressão vai aumentar e eu acredito que dificilmente o Napoli conseguiria acabar sendo o campeão italiano. Mas ainda assim, velho, é um jogo muito difícil de cravar resultado final. Eu fugiria de qualquer coisa relacionada a isso, nem mesmo empate anula ou dupla hipótese, eu acredito que é difícil da gente cravar, né? Gosto de gols, Faber, para essa partida, principalmente por causa desse momento recente do Napoli, né? Que não é muito bom, que vem sofrendo muitos gols, mas ainda assim vem fazendo. E a gente tem ambas marcas pagando em 85. Como a gente destacou, é uma estatística que aconteceu nos últimos 6 jogos do Napoli. Em todos ele conseguiu marcar gol e acabou sofrendo. Se esse jogo fosse na casa da Inter, considerando esse momento recente do Napoli, eu até teria um pezinho atrás do Napoli não conseguir fazer seu gol. Mas como esse jogo é lá no Diego Armando Maradona, em Nápoles, e o Napoli tá com essa pressão, precisando vencer esse jogo para não deixar ali o título eventualmente escapar, eu acredito que ambas marcam acaba sendo uma maravilha, porque o jogo tende a ser aberto. Muito bem, então 50 aí na nossa sugestão de aposta para Napoli e Inter de Milão, ambas marcam, né? Líder contra vice-líder. Acreditamos que será um jogo aberto aí com gols para os dois times. Bom, saímos do campeonato italiano e vamos para o campeonato espanhol, La Liga. Temos duelo de reais, né? Real Betis e Real Madrid. Vamos colocar na tela as informações. É o Betis do dia. Do confronto, exatamente. Nosso xará aqui, o Betis, vai pegar o Real Madrid sábado, 1 da tarde, às 2h30 da tarde, no Benito Villamarín. Pois é. Casa do Betis. Joguinho interessante, né, velho? A gente tem aí um Real Betis que deu uma melhorada depois da chegada do Antony, né? É um Antony que vinha sendo meme aí do futebol europeu, performou muito mal no Manchester United, caiu muito em relação ao que jogava ali na época do Ajax, seleção brasileira até mesmo, 3 anos atrás mais ou menos, vinha muito mal e agora chegou no Betis e tá jogando muito bem, né? E vai enfrentar um Real Madrid que tá voando, né? Real Madrid que vem de vitória aí na Copa, né? Foi na Copa do Reino. Foi Isso, Copa do Reino contra a Real Sociedade na ida, e deu uma poupada, inclusive,
inclusive, né? Era semifinal, mas o Real deu uma poupada ali. O Endrick, inclusive, quem foi titular, né? O Lunin no gol. Foi um time misto, pode dizer. Vinícius Júnior jogou, Bellingham jogou, mas um time meio misto ali, já poupando alguns jogadores. Vamos para o nosso aplicativo do Game Arena? Vamos dar uma olhadinha em estatísticas recentes. Real vem de 5 jogos sem perder, o Betis vem de 3 vitórias nos últimos 5 jogos. Retrospecto interessante. Real vice-líder, brigando pela liderança da La Liga, né? A briga tá muito boa, inclusive, ali. Mesma pontuação, né? Mesma pontuação, a questão é que o Barça tem um saldo absurdo, né? Barça, Real e Atlético ali na briga pelo título da La Liga. E o Betis deu essa melhorada, como a gente disse, já começa a aparecer ali, ó, tá em 7º lugar, sonhando, eventualmente ainda com a vaga em Champions League, apesar de ser muito difícil, né? A gente vê que a discrepância ali do Betis para pro Atlético Bilbao, né, que são 4 vagas, né, é de 13 pontos. Então, acho que Champions vai complicar, mas dá para sonhar com uma Conference League ali e, eventualmente, uma Liga Europa, né? É isso, vamos para os confrontos recentes, né? O Betis, que na rodada passada venceu o Getafe, né, fora de casa, 2-1. Aí na Conference League ele perdeu para o Ghent por 1-0, mas classificou, né? 3-0 na ida ele meteu. Então ele aí deu uma cochilada, mas conseguiu a classificação. Antes, vitória contra a Real Sociedad, 3-0, né? Conseguiu fazer 3 gols num time que toma pouco gol, né? Que é a Real Sociedad. Aí 3-0 no Ghent, né, no jogo de ida, aí perdeu para o Celta de Vigo, aí aquela fase mais instável, né, aí empatou com o Atlético de Bilbao, conseguiu vencer o Mallorca, aí derrotas para Alavés e Barcelona, mas o momento recente é bom, né. Ele viveu um momento muito ruim, o Betis, né, velho, ele teve 3 derrotas consecutivas ali, inclusive perdendo para Real Valladolid, né, velho, que é o time ali da zona de rebaixamento, mas aí deu uma melhoradinha nesse retrospecto recente, né, como eu disse, a chegada do Antony até deu um ânimo legal lá. No primeiro turno, Real Madrid venceu o Betis por 2-0, e mais uma vez aí o momento dos merengues é muito bom, né, velho? Venceu o Real Sociedad fora por 1-0, como a gente disse, com um time ali misto, né? Antes disso havia vencido o Girona por 2-0, venceu o City por 3-1, se classificando para as oitavas de final da Champions League. Aí teve um vacilozinho, que foi contra o Osasuna, mas vacila muito pouco, né, velho? O Real Madrid, timezinho muito sólido aí. Tem 2 vacilos fora de casa, né? Esse contra o Osasuna e antes contra o Espanhol, né? Que ele perdeu, né? Foi um resultado surpreendente, mas é um jogo que não dá para o Real tropeçar, porque ele pode perder ali a liderança, né? E são 2 times na cola, na verdade, perder a vice-liderança e se distanciar da liderança, né? Se o Barcelona vencer o seu jogo. Então, é um jogo super importante, deve ir com força máxima, mesmo tendo Liga dos Campeões aí no meio de semana. Vamos pro nosso momento Bet Nacional. E o Betis tem Conference também, né? Tem compromisso. Mas eu acho que o Betis vai focar mais nesse... E é só quinta, né, a Conference. Né? Porque é uma chance do Betis, eventualmente, vencer um título, tá? Conference League que é bem... Tem quem ali vivo? Fiorentina, Chelsea, né? O Betis. O Betis é time pra chegar em semifinal e sonhar com título, eventualmente. Enfim, dito isso, Faber, mano. 1,73 a vitória do Real Madrid. Já vai? Ó, de boa, discussão? Vitória do Real? Cara, dá pra gente discutir um pouquinho, mas assim... o Betis tomou 5 do Barcelona, né, recentemente. Tem que dar uma melhorada depois disso, mas... A gente podia até destacar o ambas marcam, tá? Como o jogo é na casa do Betis, eu acredito que pode pintar o golzinho ali do Betis. Tá baixo. Mas a odd, a relação custo-benefício, se fosse uma odd mais alta que a vitória, a gente poderia entrar no mérito aí de eventualmente pegar o ambas. Mas, pô, vitóriazinha do Real pagando 1,73, ao meu ver é uma boa. Se o Real fosse poupar nesse jogo aqui, se ele tivesse ido com força máxima lá contra a Real Sociedad, eu até teria meu pezinho atrás. Mas como ele deu uma poupada, aqui já vai poder ir um pouquinho mais tranquilo, eu acho que é uma boa sim a vitória do Real, tá? Muito bem, então 50 aí na vitória do Real Madrid fora de casa contra o Betis. Real muito forte, né? O jogo que muito importante em termos de liderança aí do Campeonato Espanhol, de título. Então acreditamos que o Real vai vencer o seu xará fora de casa. Bom, saímos das ligas nacionais, né? Falamos do Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol, para falar da Copa da Inglaterra. Não temos Premier League neste final de semana, mas temos a FA Cup com o Manchester City aí querendo seu único título possível nessa temporada. Vai enfrentar o Plymouth, né, time da 2ª divisão. Vamos colocar na tela as informações do jogo. Jogo sábado, 2h45 lá no Etihad Stadium, oitavas de final, um jogo único. Plymouth que eliminou o Liverpool na rodada anterior. Tirou o Liverpool, né? O Liverpool foi reservão, o jogo também foi na casa do Plymouth, mas ainda assim foi uma grande vitória, né? Uma surpresa aí dessas oitavas de final. Vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena. Outro ponto, tá? O Plymouth, que é um time da 2ª divisão inglesa e que tá na zona de rebaixamento. É o lanterna, inclusive. Não, é o antepenúltimo. Ele deu uma subidinha. Mas tá tudo pertinho lá, eu dei uma olhada. Enfim, é um time que não vem bem na segundona inglesa, né? E como o Fábio disse, eu acredito que o principal foco para esse jogo, a gente vai até olhar os confrontos, né? Também para relativizar um pouco, analisar um pouquinho. O ponto aqui, ao meu ver, é a única chance de título do Manchester City na temporada. Né, velho? Uma temporada bem aquém aí dos Citizens, eliminado na Champions League, eliminado na Copa da Liga Inglesa e sem chances de título na Premier League. Então é um jogo que pode ser de suma importância aí pro City na temporada, né? Vamos colocar os confrontos recentes do Tottenham, né? Que venceu o City.
Que do isso? City. Que bugada Calma. foi. O Tottenham venceu o City. Corta. Não. O City que venceu o Tottenham 1-0 e perdeu para o Isso. Liverpool na rodada anterior. Antes perdeu aí os 2 jogos para o Real Madrid, na eliminação na Liga dos Campeões. Aí venceu o Newcastle 4-0. Só que não consegue aquela sequência positiva, né? Consegue uma boa vitória, você pensa que vai, perde um jogo, enfim, não consegue passar tanta confiança ainda. O City mais contra o Plymouth, enfim. O ponto que eu gostaria de destacar é que, assim, o City ele viveu um período horrível ali que ele não ganhava de ninguém. Ele ainda segue instável, mas os jogos que ele perde foram jogos difíceis. É fora de casa contra o Arsenal, contra o Real Madrid, PSG, jogos Liverpool, assim, jogos em outro patamar. Nesse recorte aí, digamos, mais recente do Manchester City, quando ele enfrentou equipes mais fracas, o retrospecto é o quê? É um 6-0 no Ipswich, é um 8-0 no Salford, na própria FA Cup, né? Então, assim, ele tem vencido com tranquilidade até esses adversários um pouquinho mais fracos, tá? E vai ter pela frente o Plymouth, né? Equipe da 2ª divisão inglesa, que tá brigando contra o rebaixamento. Um time que não vence aí há 3 jogos na 2ª divisão, por exemplo, não é, velho? Enfim, a gente não pode nem destacar muita coisa aqui do Plymouth, porque é uma discrepância muito grande, né? Teve uma boa vitória contra o Millwall, né? Mas aí teve uma derrota recente pro Burnley, eu acho que é mais pra trás. 5-0 em casa. 5 em casa. Pois é. Né? Um time que não passa confiança, dificilmente ganha, né? Teve a classificação contra o Liverpool, né? Sim. Mas foi uma zebra, né? E até acho que essa eliminação do Liverpool, acho que vai deixar o City até mais atento, né? Então, vamos entrar ali contra o Plymouth, time da zona de rebaixamento, enfim, dar aquele salto alto, acho que não vai acontecer, já que o City já sabe que o Plymouth pode atrapalhar, né? E outro ponto, o próprio fato do Liverpool já ter vazado da FA Cup, né? É mais um caminho aberto aí para o Manchester City eventualmente conquistar um título. O Chelsea já vazou também, o Arsenal também já foi eliminado. Então, assim, realmente é uma competição muito viável para o City não sair dessa temporada aí com mãos abanando, né? E deve ir com força máxima, já que não está na Liga dos Campeões, exatamente. Né? Então, meio de não semana tem compromisso no meio de só semana. Vai jogar no outro final de semana pelo Campeonato Inglês, então Perfeito. Teremos o City aí com força máxima contra o Plymouth. Bom, momento bet nacional, o odd é extremamente baixa, né, para a equipe do City, mas depois de muito procurar, Matheus Montenegro, finalmente encontramos algo de valor para esse confronto, porque não dá para apostar em nada em relação ao Plymouth, né? Assim, eu nem considero o Plymouth para análise desse jogo, tá? Então, por exemplo, total de gols é mais de 3,5. Teria que sair 4 gols no jogo. A gente não vai contar com um golzinho do Plymouth. Então, essa aposta aqui seria, bem dizer, confiar em um 4-0 do City. A gente consegue enxergar opções melhores. Um handicap, por exemplo, um handicap menos 2,5, né? Teria que pegar aqui. Pro City vencer por 3 gols. Eu já acho que é uma opção melhor que o total de gols. Mas ainda assim, Fábio, mano, tem uma opção que eu acho até melhor do que essa aí, lá na aba especial, certo? Você clicando aqui na aba especial, lá na Bet Nacional, você encontra essa opção aqui, para o Manchester City vencer os 2 tempos. Cotação 1,69. Eu gosto aqui. Tem uma odd melhor do que o handicap. E, eventualmente, se o City fizer 1-0 no primeiro tempo, 1-0 no segundo tempo, no caso 2-0 placar final, aqui é green, né? É uma opção que pode dar green para o Manchester City, com uma cotação interessante e com um 2-0, né? Coisa que não vai acontecer nem no over goals, nem no handicap. Eu gosto muito, até porque eu acho que o City vai avassalador aqui para esse jogo. Palpite aí é 6-0, 5-0 no Manchester City. Então, ao meu ver, essa opção aqui é muito boa, tá? Uma odd interessante que a gente encontrou lá na aba especial na Bet Nacional. E, inclusive, consideramos essa aqui a melhor aposta do sabadão, tá? Selo Hotbet, por isso vamos com o stake dobrado aí para o Manchester City vencer os 2 tempos. Muito bem, então dica dada aí para esse jogo, né, da Copa da Inglaterra, City e Plymouth. Acreditamos que o City vai vencer tanto primeiro como segundo tempo, um odd já bem interessante, né? Difícil aí, odds bem esmagadas a favor aí dos Citizens, mas encontramos aí uma boa pedida para vocês. Bom, com essa sugestão de aposta, a gente chega ao final dessa edição do Bets do Dia. Gostou desse vídeo? Joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, entra nas nossas redes sociais, é @tvbetoficial e no nosso site também, tvbet.com, para você não perder nada aí sobre o mundo das apostas. Valeu, Matheus Montenegro, valeu galera. Lembrando, jogue com responsabilidade. Tamo junto e domingo tem edição também, viu? Domingo, segunda, terça, quarta de carnaval tem a edição do Bets do Dia. Valeu e até a próxima.